Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Maria Lopes, Suzete Francisco. E eu sou o David Santiago e bem-vindos ao Poder Público desta semana, naquela que é a ressaca de mais umas eleições autárquicas, onde uns viram vitórias e outros viram derrotas, no que já vai sendo um clichê da política nacional. Mas como nem só de poder local se falou nos últimos dias, não deixaremos de olhar também para as presidenciais e mais em concreto para o apoio que parece ter sido arrancado a ferros e que António José Seguro vai receber do PS, e também para a espécie de Vichy Soase que o Presidente da República nos serviu esta semana. Começo pela São José e o que pergunto é se esta vitória incontestável do PSD nas autárquicas, acompanhada de um crescimento aquém das expectativas, mas longe de negligenciável do Chega, agora ao nível local, vem confirmar que Portugal tem hoje uma maioria sociológica de direita e que o PSD começa a assumir contornos de partido de charneira. A maioria sociológica de direita parece estar a confirmar-se. Pelo menos estamos a viver um ciclo político até a nível mundial em que a tendência é para o crescimento dos partidos de direita democrática, e a grande novidade é a direita radical populista, que outros classificam de extrema-direita. Isso é uma tendência que se verifica cá e que se verifica noutros lados. Se o PSD é um partido charneira, eu temo que só o tempo poderá dizê-lo. Temos que aguardar pelas evoluções, sobretudo à esquerda, da extrema-esquerda e da extrema-esquerda mais tradicional e da mais populista, do PCP, do Bloco e do PS, sobretudo do PS, para perceber como é que vai ser a definição partidária e programática em Portugal. Assim como também temos que aguardar o que será a evolução do Chega, para perceber se de facto a posição do PSD é de um partido de charneira, será de um partido de charneira, ou se até o próprio PSD pode acabar engolido nesta voragem toda e só uma nestas nota, mudanças. porque quando o Chega apareceu e enfraqueceu o PSD, era o PS que se assumia como um partido de charneira, não é? E Sim, agora está como está. Tradicionalmente o Mário Soares assumiu sempre o PS como um partido de charneira, precisamente porque fazia ligação com todos, não é? Pronto. Isso na política portuguesa vem até do Mário Soares. Agora, eu penso que tudo isto também vai depender muito do que vai ser a evolução do Chega. Eu sei que vamos falar sobre isso depois, portanto não me vou estender agora, mas eu penso que o resultado do Chega não é tão mau como foi lido logo no imediato sobre o resultado das eleições autárquicas. Ok, eu passo à Céu para perguntar sobre o PS em concreto, que perdeu a ANMP, perdeu a ANAFRA, ficou sem uma das maiores cidades do país. Nós, afinal, podemos falar de um bom resultado para os socialistas ou simplesmente tratou-se de um mal menor que é incapaz de mascarar a erosão eleitoral que o partido está a sofrer e tem vindo a sofrer nas últimas eleições? Isso vem um bocadinho na sequência daquilo que a São José já disse, não é? Há uma tendência geral de viragem à direita, quer dizer, é um novo ciclo e isso essa tendência geral é na Europa, é um bocadinho por todo o mundo e, portanto, se calhar é um resultado, eu não diria uma vitória, é um resultado bastante aceitável, tendo em conta essa tendência. É uma tendência que, aliás, se acentuou nas legislativas de maio, já tinha acontecido o ano passado, mas acentuou-se. E é um resultado bastante aceitável daquilo que nós vamos ouvindo na rua, não é? Mas eu só via nas campanhas. É aceitável até para a expectativa geral dos socialistas, tendo em conta precisamente essa hecatombe, como o termo foi usado e o tsunami, por exemplo, como usou também Carlos César. E, portanto, parece que os socialistas já entraram nesta eleição um bocadinho a medo. Vamos lá ver se não caímos muito.
Quer dizer, e por isso não me parece exagerado que o PS esteja assim como que mergulhado nesta sensação de vitória, que normalmente até conhecíamos ao PCP nas noites mas eleitorais. O que é que seria não uma é? hecatombe? Era não ganhar praticamente, não ter nenhuma Câmara, nenhuma capital distrito? Por exemplo, não é? A verdade é que eles recuperaram umas capitais de distrito, poderiam dizer, ok, mas Lisboa e Porto foi o que foi. Quer dizer, Lisboa e Porto foi o que foi, mas o Porto foi quase um empate, não é? Temos o mesmo número de eleitos, há o mesmo número de eleitos, por exemplo, também em Sintra. É verdade, perdeu algumas maiorias absolutas que tinha na área metropolitana de Lisboa, mas continua a ter a maior parte das câmaras na área metropolitana de Lisboa e no Porto. Não serão as maiores, é um facto. Pronto, mas tem algumas vitórias assinaláveis. Tem Viseu, por exemplo. Viseu, Loures, que se tornou uma maioria absoluta, não é? Curiosamente, dois candidatos que têm um discurso, não digo próximo do Chega, mas que pelo menos não deixa o Chega a falar sozinho sobre alguns temas. Exato, não é? mas isso se calhar é um acompanhar desta tendência geral de viragem à direita. E se calhar esse discurso em Loures e em Viseu teve lucros, não é? E também sabemos que o atual secretário-geral do PS é mais ao centro-direita do que era Pedro Nuno Santos, e portanto se calhar o partido até capitalizou com isso, ainda que os candidatos tivessem sido escolhidos por quando ainda Pedro Nuno Santos era o secretário-geral. Portanto, aqui há uma mescla, mas ele manteve, não é? A mesma lógica. Manteve, não é? Manteve a mesma lógica. Não, eu digo em relação ao Chega, até de tentar fazer traçar as tais linhas vermelhas, não é? Sim, ele traça as linhas vermelhas em relação... E o seu candidato não aceitou, o de Viseu pelo menos, não é? É verdade, não aceitou, portanto até veremos como é que vai ser esse diálogo em Viseu, não é? Mas isso é algum processo, no limite, porque se ele se fizer entendimentos que o Chega está a violar aquilo que foi uma determinação da direção. Sim, aquilo que o José Luís Carneiro nos disse na entrevista que nos deu foi que eu prefiro perder, sim, estou disponível para perder presidências de Câmara do que me vergar a negociar com o Chega. Portanto, será interessante ver isso ali e em outras câmaras em que será preciso negociar, se por acaso o PSD não quiser esse diálogo, não é? Mas eu vou voltando à pergunta, eu diria que há uma ligeira erosão eleitoral do partido, sim. Estou a falar em termos de autárquicas, não é? Mas volto a dizer, não tão grande quanto se calhar esperada. E o PS pode respirar um bocadinho de alívio. Também sabemos que os ciclos em autárquicas não são propriamente os ciclos das legislativas e nós, nos últimos anos, temos percebido quão acelerados são os ciclos das legislativas, não é? Nós supostamente estaríamos a entrar numa segunda legislatura depois do 19-24, estaríamos na de 24-28 e tivemos 19-22, 22-24, 24-25 e agora entramos numa nova em 25. Por isso, vamos ver. O PS tem, pode de facto aqui falar em alguma vitória, tendo em conta essa tendência geral de aumento à direita, conseguiu não perder muito, poder-me dizer, tinha 149 câmaras, ou seja, 148 mais uma. Tinha mais 35 câmaras, não é? Do que o PSD. Sim, e agora ficou nas 126, porque são as 126 mais as duas em que tem coligação, uma com o LIVRE e outra com os Cidadãos, não é? Que é de Coimbra. Eu acho que foi uma queda menor do que aquela que era esperada em geral. Isso acaba por ser uma espécie de Sim, vitória. É uma espécie de vitória. Não sabemos durante quanto tempo, mas é uma espécie de vitória. Se falamos agora desta pequena erosão do PS, pelo menos no poder local, a erosão da CDU também teremos de falar, porque a CDU voltou a perder câmaras, ficou sem capitais de distrito e, para piorar o cenário, em Lisboa, a candidatura de João Ferreira acaba por ter o efeito de alguma forma, de inviabilizar o voto útil que acabou por acontecer à direita a favor de Moedas. E, Suzete, pergunto-te como é que avalias esta estratégia do PCP a nível global, a nível nacional, mas em especial em Lisboa, onde privilegiou uma tentativa, aparentemente, de fazer prova de vida àquilo que seria a participação num projeto realmente capaz de governar a cidade e travar a direita. Bom, no caso de Lisboa em particular, em termos matemáticos, os votos conseguidos pela CDU seriam suficientes, largamente, para dar a vitória a esta frente de esquerda que se formou sob a liderança de Alexandre Leitão.
Mas isto não é matemática, é política, portanto, ninguém consegue dizer que o desfecho seria esse, porque poderia perfeitamente ter-se criado uma dinâmica para um lado ou para o outro, não saberemos, nestas eleições. E esse tem sido, aliás, o argumento do PCP, que nem sempre a soma das partes dá mais, e invocando os números desta coligação, que acabou por ter menos do que os respectivos partidos nas últimas autárquicas. Ainda assim, eu acho que a simples dúvida, e olhando de facto para os resultados, a simples dúvida sobre o que é que seria este desfecho se houvesse uma frente de esquerda com a CDU, acho que deixa uma pergunta e uma resposta que é desconfortável para o PCP. Porque, do ponto de vista, que é o ponto de vista do PCP, o ponto de vista da esquerda, de quem defende que a cidade tem sido mal gerida, foi mal gerida no último mandato, que Moedas é um mau presidente de Câmara, onde é que o vereador do PCP, que foi largamente elogiado por todos os quadrantes durante a campanha eleitoral, onde é que ele era mais útil à cidade? Como vice-presidente, que foi o cenário que o PS pôs em cima da mesa, com alguma capacidade de intervenção no programa para a cidade, ou como vereador único, que foi o desfecho final. Vamos ver, está a haver alguma recontagem, há ali uma questão em São Domingos de Benfica, mas o que temos neste momento é que o PCP tem um vereador único na cidade de Lisboa, na verdade sem nenhum poder efetivo. Portanto, qual das duas posições é que beneficiaria a cidade, para quem acha que ela não devia ser governada por Moedas? Acho que a resposta é clara, não é? Como seria de esperar, o PCP diz, Paulo Raimundo disse que a vida demonstrou que o PCP e a CDU tiveram razão, não vejo onde. Acho que o facto de ter mais votos, enfim, não se pode dizer que seja uma grande vitória. Não, porque perde um vereador e, portanto, perde um vereador, não tem nenhuma influência na governação, não há como dizer que isto foi bom para a CDU. E há aqui uma questão para o futuro. Eu acho que esta votação vive muito de João Ferreira, que conseguiu, de facto, criar aqui um elefante, que é o vereador mais bem preparado e que melhor conhece a cidade. Sim. Quando não houver João Ferreira, é um bom candidato vamos ver o que é que acontece. Sim, porque a candidatura de João Ferreira parece valer mais do que a da CDU em particular. Ou seja, vota-se muito na pessoa, no poder local, e parece, pelo menos, que aconteceu isso com João Ferreira, não é? Eu diria, parece-me que o PCP saiu traumatizado da geringonça. Tem algumas razões para isso. E agora aplica o orgulhosamente sós como princípio geral. O PCP não fez de todo coligações, nem está, na verdade, muito na sua história. Houve aqui uma exceção em Lisboa há uns bons anos. Desta vez não há exceções. Não me parece que o resultado final seja muito bom até para o próprio PCP, e não parece, em última instância, que para quem defende que a cidade devia ter outra governação, que ajuda isso, porque, a não ser que João Ferreira venha a fazer acordos com Moedas. Moedas pareceu tentar nos debates, pelo menos, esse tipo de aproximação. Moedas costuma ser simpático com o PCP. Foi bastante. Mas pronto, ainda assim, sem mudar já de tema, queria só insistir nas autárquicas para falar com a São José sobre o seguinte. E já deixámos isso há pouco no ar, queria perceber no fundo o que é que acha desta prestação eleitoral do Chega nestas eleições e perguntar-lhe se concorda com a ideia de que este é um mau resultado que não permite ao partido disputar com o PSD, nem mesmo com o PS, o poder local, ou acompanha opiniões como a de Pedro Nuno Santos, para quem este resultado acaba por permitir ao partido de André Ventura não só começar verdadeiramente a implantar-se no poder local, tem aliás um vereador pelo menos um vereador em todos os distritos, se isso é no fundo... Tem bastante mais que isso. Não, sim, mas eu estou a dizer mesmo o ponto, no sentido da implantação nacional, da abrangência. Obviamente que há distritos onde tem muita força e conselhos, é só para... não houve nenhum onde não tenha chegado, é mais nesse sentido. Ou se acha que isso, no fundo, é a confirmação do crescimento inexorável do populismo em Portugal? Não estou a dizer
que é eterno, mas inexorável pelo menos a prazo. Por agora, neste ciclo. Pois eu acho que o Chega teve uma vitória eleitoral. A sério? Ao contrário do que muita gente por aí diz e interpreta numa leitura imediata. O Chega teve uma vitória eleitoral. O Chega, como tu disseste, está emplatado em todo o território nacional. Tem só 3 câmaras, mas tem 100 e muitos vereadores. E pode determinar governações. Pode determinar a governação de variadíssimas, de dezenas de câmaras. Lisboa é uma delas. E o Porto, também E o por Porto aí. também. Pronto. E Sintra. Só para darmos assim 3 exemplos. Bem, pode Contaminou. ou não pode, não é? Estão lá os outros partidos também. Tá bem, mas nada se houver- garante, por exemplo, está lá Pizarro. Os partidos não estão assim tão afastados. Oh, Suzete, se o Pedro Duarte quiser privilegiar um acordo com o Chega, o Pizarro fica a olhar. É verdade, Pronto. só estou a dizer que não tem Portanto, necessariamente que ser Portanto, assim. o que eu estou a dizer é que pode influenciar, pode. Fez outra coisa muito importante, que determinou o discurso de campanha com as questões da segurança e da imigração. Portanto, só aí, ao nível mesmo das autárquicas, são vitórias. E eu penso que o poder local para o Chega é de sumenos importância. Eleições até autárquicas interessam para o Chega e ter implantação nas autarquias para mostrar que também é um partido como os outros E e que que sabe tem governar. implantação e pronto. E que vai governar sem corrupção, não é? Como eles que diziam, pronto. Mas para um partido como o Chega, aquilo é relativamente secundário. O Chega cresceu, tendo eleito 19 pessoas, 11 das quais já tinham rompido com o partido. O crescimento destes partidos populistas de direita radical é um crescimento que vive de alimentar o medo, o descontentamento e a insegurança das populações perante o aparente fracasso e falta de resposta da governação dos partidos tradicionais. É um discurso antissistema, do nós contra eles, e isso cresce em eleições nacionais de forma exponencial, que não cresce nas autárquicas. E penso que isto não vai prejudicar em nada, nem favorecer em nada, não vai ter nenhuma influência no que virá a ser o resultado do Chega numas próximas legislativas. E o que vai contar para isso é a forma como o PSD se comportar na governação. E até como gerir os acordos pontuais de poder no Parlamento. Portanto, penso que o... Será seguramente um tema até que vamos falar nos próximos meses, porque também, até por causa de um tema... conta mais para o Chega são agora os próximos meses, não é este resultado, este momento, isto é um momento. Ok. Sim, e isso será um tema, ainda vamos passar um bocadinho de leve sobre essa questão, isto no sentido daquilo que é a governação e como é que isso pode ou não determinar ou não um maior crescimento ou de crescimento do Chega, porque é essa também a estratégia do governo a nível nacional, mas falaremos disso também seguramente noutros episódios. Eu passo agora ao tema das presidenciais. Se tu acompanhaste a jornada socialista na terça-feira, se não me engano, que culminou com o anúncio de que Carneiro e Carlos César vão propor o apoio do PS António José Seguro, o que seguramente será aprovado no próximo domingo, não é? Este é um apoio convicto do PS e da atual direção, ou o PS viu-se num beco cuja única saída era esta? Se fosse convicto, já o tinham feito há mais tempo, não era? Sim, à partida é um apoio envergonhado. Sim, é um apoio envergonhado, um apoio adiado, um apoio do tem que ser, ou pelo menos é essa a imagem que passa, não é? Infelizmente, chegados aqui, obviamente que seguro é incontornável, porque foram caindo, não é? Foram ficando pelo caminho. Os outros nomes que se falava na área socialista, Augusto Santos Silva, António Vitorino, enfim, até o próprio Sampaio da Nova, que seria aquela figura que poderia agregar mais apoios à esquerda, e portanto esses foram ficando pelo caminho, não é? Até parece que há aqui alguns Augustos Santos Silvas
socialistas que ainda andavam à procura de um nome caído, não sei. Bom, enfim. Achas que vai acabar esse, digamos assim, esse esforço por encontrar ainda assim uma alternativa a partir deste momento? Claro, Sim. não é? Parece-me que... Não, eu digo dessas figuras mais... Desde que em julho Augusto Santos Silva e António Vitorino se puseram fora da corrida e depois daí a pouco a Sampaio da Nova, acho que isso acalmou, não é? Só não se voltou a falar muito disso porque entramos nas férias de verão e depois na campanha eleitoral. Agora, enfim... Até o Bloco já saltou fora, porque tem a sua candidata, não é? Só falta o LIVRE. Só falta o LIVRE, exato. E por isso sim, olha, pegando no Orgulhosamente Sós, é verdade que está quase também o PS na mesma em termos de presidenciais. Se isso será bom. O PS não? e a esquerda, Mas porque neste caso... o PS nas eleições presidenciais tem sido e continua a ser um verdadeiro case study de como... Dar tiros nos pés, não é? Exato, deste processo. Mas neste caso a esquerda também, ou não? Como chega ao final, é uma inevitabilidade. Foi basicamente esta Ele solução tem que ser imposta ao... Imposta pelo ao seguro, PS. pela maneira como o próprio seguro avançou, condicionou depois... Sim, mas quer dizer, o que é que ele faria, não é? Já, à direita já estava toda a gente a começar a posicionar-se. Ele fez Quanto mais papel tarde entras dele. na corrida, pior. Claro. Que é aquilo que o PS... eu não sei, às vezes parece que estão a fazer de propósito olha, não queremos mais uma vez mais 5 anos ou mais 10 anos em que vamos ficar afastados de Belém. Sim, eu concordo Belém, com não é? aquilo que vocês estão a dizer, mas É deixem-me uma só... indefinição absoluta. Ficou meses à espera de António Vitorino. Vitorino, Centeno. Primeiro Centeno disse que não, depois voltou-se para Vitorino. Vitorino. Depois Vitorino disse que não. Sempre se colocou ali na boca do palco. Quando Vitorino disse que não, ainda ficou essa réstia e Santos Silva pensou avançar, mas depois viu que não tinha apoios suficientes e decidiu não avançar. Mas deixem-me só perguntar, e pergunto a todas que queiram ainda assim falar sobre isso, mas eu concordando com o que dizem do PS, que no fundo está aqui a dar, foi dando tiros nos pés nas presidenciais, a esquerda não está a fazer o mesmo, porque a esquerda, ao desmultiplicar-se em candidatos, está praticamente, não digo a inviabilizar, mas a dificultar muitíssimo que seguro possa ir à segunda volta. Mas quer dizer, o próprio PS faz o que faz com o seu antigo secretário-geral. Achas que a esquerda vai ficar à espera? Quer dizer, do PCP eu estou a perguntar-vos, eu não é? estou a dar opinião. A mim parece-me que dúvidas isso é que o óbvio. eleitorado que vota Catarina Martins e que vota António Filipe vote António José Seguro. Tenho muitas dúvidas. E agora houve a questão de o Coronel Vasco Lourenço veio apelar a uma desistência de António Filipe e Catarina Martins. Sim. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Sim, mas esse apelo é um apelo no sentido de alguém da área da esquerda que queria evitar um dos outros candidatos da direita em Belém e, portanto, eleitoralmente faria sentido, não é? Podia ter começado por apelar ao PS para se decidir, não é? Por exemplo. Mas é, de facto, um beco sem saída. E lamento que seja assim, porque estamos aqui todos a olhar para uma parte do espectro político que não se decide, que não tem iniciativa. Na comparação com o PSD, obviamente, quando Marcos Mendes avança, tem seguramente, enfim, mais ou menos expressa, mas tem tinha a garantia do apoio, sim. Estava combinado. O apoio do PSD. Sim. Portanto, é comparar as duas não se percebe. Mais gestão no caso do PS. Sim, é assim, é verdade que no PS a mudança de secretário-geral também veio atrasar o processo, mas também sabemos que Pedro Nuno Santos tinha dito isso ainda é cedo, não é? Isso ainda é cedo, até porque tinha foi ele que lançou o nome de seguro sem querer e acabou por ficar com o bebê ao colo. Pois, porque se calhar também não lhe agradava muito, não é? Augusto Santos Silva tinha sido apoiante de José Luís Carneiro na primeira corrida e, portanto, e por isso foi... Na prática, o PS foi sendo ultrapassado pelas movimentações, entalar, não é? E pelo Augusto calendário. Santos Silva acabou por também ele criar aqui a candidatura. E por isso, se calhar, as sondagens que dão seguro, às vezes em terceiro, outras vezes em quarto lugar,
sejam resultado de todo este processo de indecisão, não é? Agora, tivemos esta semana a declaração de apoio da líder da Juventude Socialista, que, enfim, a Juventude Socialista é sempre importante para a máquina animada de campanha, não é? E ter... Sim, estava articulado, foi umas horas antes, depois do anúncio de era já um Carneiro, sinal, era já um sinal, e se calhar uma tentativa de reparar, não é? Tapar aqui alguns buracos que foram sendo abertos nos últimos tempos com esta demora na decisão. Não. Agora, se vão ainda a tempo, veremos. Acho difícil. Sim. Vamos à última pergunta, Suzete. Depois de, na terça-feira, o Presidente da República ter propositadamente induzido os jornalistas em erro, e nesse sentido também o país, para a ideia de que enviaria novamente para o Constitucional as alterações à lei de estrangeiros, Marcelo acaba por revelar hoje que, afinal, promulgou o diploma porque cumpre, e cito, minimamente a Constituição. Eu queria te fazer uma pergunta partida em dois, digamos assim, que é, quanto ao primeiro ponto, como é que explicas esta marcelice? Foi para tentar aqui atemorizar o governo de Montenegro, que é algo que ele também tem tentado ir fazendo, quando digo atemorizar, mais no sentido de colocar pedras a orelhas na engrenagem, ou achas que é simplesmente alguém que está ainda à procura de um módico de atenção mediática a pouco tempo de sair de Belém? E uma segunda pergunta seria se achas que faz sentido este tipo de promulgação em que continua a deixar recados e reticências no ar? Começando pelo fim, eu acho que Marcelo, que promulga com a nota, como disseste, de que o novo texto que veio do Parlamento corresponde minimamente ao essencial das dúvidas de inconstitucionalidade suscitadas pelo TC, o que ele está a dizer é que, enfim, está a demarcar-se do diploma, promulgou, mas faz questão de dizer que está nos mínimos, portanto, eventualmente acho que podemos dizer que temos aqui talvez uma promulgação à tangente. Havia duas grandes questões neste diploma. Foram declarados 5 pontos inconstitucionais, mas, para resumir, havia a questão do reagrupamento e havia a questão das alterações em relação aos imigrantes oriundos dos países lusófonos. Eu acho que este minimamente tem bastante a ver com estes 2 pontos, nomeadamente com o segundo. Mas as reticências de Marcelo não me surpreendem, na medida em que ele já fez isto outras vezes, não é a primeira vez que promulga diplomas acompanhados, às vezes não é de reticências, é de verdadeiros puxões de orelhas na elaboração do diploma. Portanto, Marcelo fez questão de deixar, de promulgar, afastando-se do conteúdo do diploma propriamente dito. Sobre a primeira questão que colocaste, eu francamente não encontro grande explicação para o que Marcelo fez esta semana, a não ser o seu imenso gosto em dizer coisas. O Presidente fala tanto que acaba a atropelar-se e a desdizer-se a si próprio. Esta foi um episódio curioso, porque Marcelo começa por fazer algumas declarações e ouve-se nas televisões, ouve-se no final, já acabaram as perguntas, que são sobretudo sobre autárquicas, ouve-se o Presidente a dizer qualquer coisa como: então não me perguntaram nada sobre a lei de estrangeiros e da nacionalidade. Era da lei da nacionalidade, porque nesse dia o público tinha feito manchete com as alterações. As questões de imigração. Mais tarde, Marcelo volta a falar, ou seja, alguém lhe fez a pergunta que ele pediu. E ele diz, tenho na minha cabeça qual é a decisão, mas no dia 16 divulgo a decisão sobre a matéria. Até aqui tudo bem, hoje é dia 16, divulgou hoje, mas depois acrescenta que o prazo já dá uma indicação sobre a sua inclinação. Ele diz que cumprirá o prazo, cumprirá. Ele fala em cumprir. Garanto que não passarei do dia 16, vou cumprir esse prazo, o que também já permite compreender qual é a minha inclinação. Ora, o único prazo que acaba hoje é o prazo de envio para o Tribunal Constitucional. O prazo de promulgação ou de veto não acaba hoje. Portanto, se o prazo era determinante... O prazo de promulgação ao veto? Se o prazo mais era 12 determinante agora na decisão dele, então... era porque estava em cima da mesa a enviar para o TC. Aparentemente não. O Presidente promulgou
Eu não consigo ver uma lógica política nisto. Era para chatear o governo? Não sei, não me parece que tivesse. Eu faço aqui uma grande declaração de efeito. interesse. A mim chateou-me particularmente. Eu sinto-me um bocadinho como o Pinheiro de Azevedo, é que eu não gosto de ser enganado. O Pinheiro de Azevedo não gostava de ser sequestrado, eu detesto ser enganado. E Marcelo Rebelo de Sousa, porque eu escrevi isso, precisamente, ouvi as declarações, fiz a notícia a dizer que ele estava a dar a entender uma coisa quando afinal ele quis nos enganar, quis brincar, e portanto alguém que está na presidência da República devia ter um bocadinho mais de, já nem vou falar de grávidas, mas mais de juízo, não é? Porque há aqui uma falta de noção que me parece. Mas não sei se alguém ainda quer comentar alguma coisa, nós estamos a chegar perto do fim. Há aqui uma coisa, que quando o Presidente da República diz que o diploma corresponde minimamente ao essencial das dúvidas de inconstitucionalidade que foram até confirmadas pelo TSE, há uma questão em que isto se passa um bocadinho ao lado, porque o TSE disse que a regulamentação não podia ser feita por portaria, portanto não podia ser feita pelo Governo, tinha que ser feita pela Assembleia da República, e aquilo que saiu no decreto da Assembleia da República é que será feito pelo Governo através de decreto. Portanto, essa inconstitucionalidade, peço desculpa, Sr. Presidente, mas não foi sanada. E depois, já que o que corresponde minimamente parece que ele ainda tem dúvidas, aquilo que o Presidente devia ter feito era ser coerente com outras vezes em que, depois de um veto, pegou no novo texto, mandou para o TC para confirmar se já estava tudo correto. Portanto, se calhar, Como fez na eutanásia. se juntarmos todos esses pontos... como fez na eutanásia. Sucessivamente para reconfirmar que não havia inconstitucionalidade. Aí tinha mais interesse. Se pegarmos nestes pontos todos, se calhar faria sentido que ele enviasse para o TC. Mas, enfim, é Marcelo a decidir mas por si. Marcelo foi incoerente, aparentemente, com aquilo que já fez noutros casos, mas quis ser coerente com o que disse. Há umas semanas, quando disse que provavelmente nestas alterações já iria promulgar. Portanto, se calhar falou antes do tempo, também. Sim, mas depois, entretanto, também já disse, não sei e tal, tenho que ver. É isso, mas quer ser coerente com ele próprio e ao mesmo tempo acaba por ser incoerente. E, portanto, bom, Marcelo saberá o que é que quer, como é que quer acabar o mandato presidencial. Bom, estamos quase no final, temos apenas tempo para os públicos e notórios desta semana. São José? O meu público e notório é muito rápido. É o Dr. Rui Moreira, que andou semanas, se não meses, no seu íntimo e semanas publicamente a ponderar ser a candidata à presidência da República, e vamos ter o Dr. Rui Moreira nas eleições para a presidência da República, mas como mandatário do Dr. Marcos Mendes. Por enquanto, portanto, de alguma forma, Rui Moreira vai às presidenciais. Vai à boleia. Vai à boleia, era isso que eu ia dizer. Vai como passageiro. Céu. Olha, eu vou voltar ao Chega para fazer até uma comparação com 2021, em que em 2021 o Chega elegeu 19 vereadores, um bocadinho por todo o país, e depois, entretanto, foi perdendo peças pelo caminho, acabou com 10. E aqui não é vereador, mas é na Assembleia Municipal da Gulgã. Parece que o único eleito do Chega ainda não tomou posse e já disse que não vai assumir como deputado do Chega, mas como deputado independente. Portanto, agora são muito mais eleitos para monitorizar, mas a ironia é que ainda nem sequer tomaram posse. Vai dar mais trabalho aos jornalistas acompanhar agora as dissidências, porque vão ser são mais agora. Suzete. Eu também queria voltar às autárquicas. Em Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, a lista da CDU teve exatamente um voto. O que, enfim, vamos presumir que foi o voto do cabeça de lista, mas isto significa que o resto da lista não votou em si própria. Nem a família do próprio candidato. Nem a família, o que é, enfim, é no mínimo curioso. Isto foi avançado pelo Jornal de Notícias, que falou com o cabeça de lista, que justificou o resultado com o facto de alguns elementos da lista serem de fora do Conselho. Porque acontece muito, sim. São candidatos paraquedistas que aparecem. E com a falta de consciência política dos eleitores. Mas espera, não dos candidatos, claro. Mas espera, porque no Distrito da Guarda, em Figueira de Castelo Rodrigo, também o PCP teve 2 votos para a Câmara Municipal, portanto também é que muitas das vezes podem ser do candidato, porque estes candidatos da CDU muitas das vezes são paraquedistas que não vivem ali naqueles concelhos, às vezes nem no distrito, às vezes acontece. No distrito costuma acontecer, mas não vivem no concelho. Acontece muito. Sim. Vários. No interior do país eu conheço vários casos, os candidatos são, na melhor das hipóteses, do distrito, mas não do concelho. Candidatos paraquedistas
listas não são uma coisa assim tão rara. Normalmente conseguem congregar os votos da própria lista. Da lista, sim. O coletivo não funcionou em Castanheira de Pera. Bom, chegamos assim ao final do programa desta semana. Marcamos encontro para a próxima. Até lá. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.